Fique então com os discos voadores e os mistérios da Serra da Gardunha, terceira e última parte. Tão próximos que pensou que havia alguma festa nos arredores da serra. Sem acreditar nessa possibilidade pelo avanço das horas, levantou-se e caminhou para o exterior da caverna, sentindo um leve e estranho tremor de terra debaixo de seus pés, que curiosamente não ocorria do lado de fora. O medo não desanimou Figueiredo de subir até o topo do local, ponto mais alto da serra, para melhor averiguar o que estava se passando. E pôde constatar que não havia fogos, trepidação e nem qualquer outra coisa. E então retornou ao interior da caverna, e nela sentiu novamente os fenômenos inexplicados, enquanto o companheiro dormia na mesma posição em que estava antes. Ansioso, o explorador se deitou sobre a terra que trepidava e continuou a ouvir os fogos estralarem. Exausto, acabou adormecendo e levantou-se pela manhã, contando ao parceiro de aventuras o que havia testemunhado durante a noite passada. Figueiredo, então, perdeu sua companhia de investigações e explorações. Mas, mesmo assim, inspirado pelos acontecimentos vividos, Joaquim Figueiredo continuou indo à serra sempre que podia, e acabou tendo novas e interessantes experiências. E, em um certo dia do mês de junho de 2002, ao anoitecer, estava em um vale da Gardunha conversando com um amigo fazendeiro que naquela hora ordenhava suas cabras em um curral, e repentinamente viu à sua frente a serra ficar iluminada por uma luz meio branca e azulada, tão intensa que permitiu observar toda a extensão da montanha, como se estivesse sendo iluminada pela lua cheia. Segundos depois, outra forte luz amarela surgiu no topo da serra e desceu sobre ela até a metade de sua altura, virando depois à direita em perfeito ângulo reto, logo se apagando da mesma forma como desaparece a imagem de uma TV ao ser desligada. Imediatamente Joaquim Figueiredo tentou encontrar explicações para o fato e chegou a pensar ter visto apenas o farol de um automóvel refletido na serra. Só que isso não seria possível tanto por não existir na Gardunha uma superfície que funcionasse como espelho para os faróis, como pelo fato de ter sido observada apenas uma luz, não duas como há nos automóveis. Também não poderia ser o brilho de alguma lanterna nas mãos de um explorador ali perdido, pois a trajetória da luminosidade foi retilínea e flutuando no ar em voo suave e linear, sem solavancos. Porém, o fenômeno ainda não tinha acabado. A luz meio branca e azulada que iluminava a serra foi depois sugada lentamente pelo ponto onde a amarela tinha desaparecido, e nas palavras de Figueiredo, foi como se uma quantidade de água espalhada no chão fosse drenada por um buraco no meio dela. Toda essa manifestação durou entre 3 a 4 minutos, e apesar de ter insistido para que seu amigo fazendeiro saísse do curral, o homem preferiu continuar a ordenha de suas cabras. A testemunha ficou maravilhada com a experiência, que o convenceu de que algo realmente transcendente havia naquela montanha, o que acabou por estimular seu interesse em realizar estudos e investigações na Serra da Gardunha. E como resultado de seu esforço, Joaquim Figueiredo convenceu também os membros da Sociedade Portuguesa de Ovniologia, SPO, uma das mais sérias entidades de pesquisas ufológicas do país, a investigarem a fundo os acontecimentos envolvendo a mítica localidade. Então lá, a SPO realizou investigações em julho e setembro de 2005 e novamente em setembro de 2009, recolhendo inúmeros relatos de moradores, gente que viveu praticamente toda a sua vida no local. Uma das muitas testemunhas dos fenômenos que lá ocorrem é o Sr. José Casimiro, dono de um bar perto da casa de Antônio Duarte dos Santos. Ele contou que por intermédio de Santos começou a dar atenção para os estranhos fenômenos da serra. Não foram poucas as vezes que fui acordado por ele até em altas horas da madrugada para testemunhar o que não conseguíamos explicar, disse. Segundo Casimiro, no sopé da serra surgiam com regularidade grandes clarões de luz que pareciam iluminar o local por completo. Isso ocorria sempre depois da meia-noite e às vezes durava mais de 20 minutos, quando era possível observar uma multiplicidade de cores em meio a toda aquela intensa luminosidade, como em um arco-íris,
embora frequentemente o clarão apresentasse tonalidade vermelha passando depois para verde e outras cores, mas não necessariamente nesta ordem. Para Casimiro, os fenômenos observados com Santos eram extremamente parecidos com os provocados por uma aurora boreal, evento que Casimiro havia observado quando um ocorreu inusitadamente em boa parte da Europa na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938, quando ainda era jovem. Embora o seu testemunho não se refira a UFOs propriamente ditos, pelo menos no sentido de objetos voadores não identificados, de fato o fenômeno consiste em uma luminosidade inexplicada e recorrente, como uma aurora boreal, mas com a qual não pode ser confundida pela simples razão de não ser possível contemplar uma a partir do local da ocorrência, e nem muito menos a frequência com que as observações ocorriam. Mas os fatos colhidos pela SPO no local vão bem além desses, como demonstra um episódio ocorrido em setembro de 2004 com o engenheiro Paulo Bonifácio. Por volta das 2h30 da manhã, ao regressar sozinho de um restaurante onde havia passado algumas horas com amigos, o homem dirigia-se à sua casa em uma área erma da periferia da cidade de Fundão, em região próxima à Serra da Gardunha, quando sua atenção foi despertada para um ponto luminoso que se deslocava no céu noturno. De acordo com a testemunha, a luz se encontrava à sua frente e fazia uma trajetória em sentido norte-sul, vindo da direção da Serra da Estrela para a encosta do Monte de São Brás, já na Gardunha. A luminosidade era bastante intensa e tinha uma cor entre o amarelo e o branco. Era muito grande, maior do que qualquer estrela ou avião, tendo certamente cerca de 1/3 do tamanho da lua cheia, disse Bonifácio. A SPO apurou ainda que o objeto se apresentava em formato oval, como uma elipse deitada, nas palavras da testemunha, e voava devagar em rota retilínea, sem produzir qualquer tipo de som. Apesar de ter notado que o brilho não identificado era maior que as luzes de aviões voando a altitude de cruzeiro, Bonifácio inicialmente confundiu o que estava vendo com uma aeronave. Entretanto, após observação mais detalhada, o engenheiro mudou de ideia. Durante a observação, que durou cerca de 2 minutos, era possível ver por baixo da estrutura oval 3 luzes rotativas nas cores laranja, vermelho e azul, que controlavam a parte inferior do objeto. O UFO continuou sua rota até desaparecer da vista da testemunha ao se colocar por trás do Monte de São Brás. Infelizmente, o homem estava só e sem qualquer equipamento para registrar o avistamento, restando seu relato de observador experiente como um bom engenheiro. Enfim, como se vê, a casuística ufológica da Serra da Gardunha é intensa e diversificada, e sua aura de mistério estará para sempre ligado ao nome de Américo Duarte dos Santos. Mas querer reduzir os fenômenos lá registrados apenas aos vividos por esta testemunha é um erro. É possível que a maioria das dezenas de experiências descritas por Santos possam ser explicadas em termos convencionais, como também é razoável supor que muitas de suas observações tenham sido influenciadas e interpretadas por ele à luz de suas crenças místicas quanto ao local que considerava até mesmo sagrado. Essa não é uma situação incomum aos ufólogos da Sociedade Portuguesa de OVNIologia, SPO, que já atestaram que pessoas perfeitamente normais criam realidades pessoais alternativas, as quais muitas vezes giram em torno de naves e seres extraterrestres. Seja como for, Santos tem o mérito de levar investigadores à Gardunha, que lá encontraram casos muito interessantes de observações de luzes e objetos anômalos. Episódios muito semelhantes ao que ocorre no festejado Vale Resdalen, na Noruega, investigado por um projeto acadêmico homônimo. Ainda que as observações naquela área careçam de mais comprovações como fotos e filmagens, não se pode colocar facilmente em dúvida a credibilidade de inúmeras testemunhas. A associação da Serra da Gardunha ao fenômeno UFO é tão evidente que em 2008 uma empresa turística local promoveu o passeio Pedestres em Busca de OVNIs. Como se constata tanto pela tradição do local quanto pelos fatos já apurados lá,
A serra tem muitos mistérios a serem desvendados. E mesmo que não se observe um UFO em vigílias na região, sua beleza já justifica uma visita.